jamais falte, Deus, essa fome, essa sede em nosso coração por mais de Ti, Senhor. Que todos os dias, Pai, haja essa fome e essa sede por mais de Ti dentro de cada um de nós, Pai. Que seja essa fome e essa sede que nos motive de Te buscar diariamente, de querer Te encontrar face a face todos os dias, de querermos ser tocados, aperfeiçoados, transformados pelo Senhor, Pai. Que todos os dias o Senhor encontre em nós essa fome e essa sede em nosso coração, Deus. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, todo louvor e toda adoração que Te é devida, Deus, nesta noite, neste lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos, também é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Podem se assentar. As crianças podem já se deslocar para o infantil, a brinquedoteca. Amém? Eu separei uma mensagem que Deus vem falando ao meu coração sobre ela. Eu já tratei parte dessa mensagem com a igreja há algum tempo atrás. E ontem, enquanto eu estava orando aqui na vigília, o Espírito Santo, Ele me trouxe novamente essa mensagem ao meu coração. E foi algo muito profundo para mim, e eu tenho certeza que será para você também. Peço a você que abra o teu coração, peço a você que escancare o teu coração para a palavra de Deus, porque de nada adianta você estar com o seu coração fechado, o seu coração trancado. A palavra de Deus em Apocalipse 3:20, ela diz que Ele está à porta e bate, e quando Ele está à porta e bate, quem tem que abrir a porta não é Deus, é você. Eu e você precisamos abrir a porta do nosso coração. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para Deus, então Deus, Ele entra. E nessa noite eu creio que Deus, Ele quer entrar dentro do teu coração através desta palavra, desta verdade, porque a palavra é Jesus, e quando a palavra é lida, ela é pregada, Jesus é anunciado, e Ele quer entrar no meu e no seu coração. Então abra o seu coração, escancare o teu coração, deixe de lado um pouquinho talvez os teus posicionamentos, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, e dê crédito ao que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, aqueles que trouxeram suas Bíblias, Gênesis capítulo 32, do versículo 22 até o 30. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é uma versão um pouquinho comum, que eu uso sempre aqui na igreja, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua, mas no final nós vamos chegar no mesmo lugar. Amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. E então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguindo Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome?
e o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos. Nosso Deus querido, somos tão gratos a Ti, Deus, por nos dar a oportunidade de nesta noite nos assentarmos neste lugar e podermos ouvir a Tua voz. Somos gratos a Ti, Senhor, por nos tirar da nossa casa e nos trazer até aqui, porque o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado porque o Senhor trata cada um de nós com a mesma importância e o mesmo valor. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que cada um que passou por aquela porta hoje, ele não está aqui por acaso. Foi o Senhor quem os trouxe aqui, Pai. E eu sei, Deus, que o Senhor tem algo a falar ao coração de cada um deles. Por isso eu peço ao Senhor nesta noite toda graça, toda misericórdia, toda sabedoria e toda unção do alto sobre a minha vida, Deus, para que eu possa então entregar exatamente aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Que eu não seja aqui, Senhor, alguém que venha atrapalhar a Tua mensagem de ser anunciada, muito pelo contrário, que eu aqui, Senhor, facilite para que a Tua mensagem entre em cada coração. Espírito Santo, mais uma vez eu peço ao Senhor, o Senhor conhece cada um dos que estão sentados aqui, e o Senhor conhece a maneira de viver de cada um, a cultura de cada um. Então, Espírito Santo, à medida que eu for falando, por favor, traduza a cada ouvido e a cada coração, de uma forma, de uma maneira que cada um deles possa compreender o recado do Senhor, Pai. Senhor, que nesta noite eu fale com uma simplicidade muito grande, que até uma criança muito pequena possa entender, Pai. Senhor, toda honra e toda glória pertence a Ti, todo louvor e toda adoração Te é devida, e não há neste lugar ninguém maior que o Senhor, Pai. O Senhor está acima de todos nós, o Senhor é que reina, o Senhor é que governa, o Senhor é quem brilha. E meu Deus, que a Tua palavra, ao ser anunciada nesta noite, ela venha com poder, despedaçando todo jugo e despedaçando toda a cadeia que tem prendido a vida dos Teus filhos. Que ela quebre todos os grilhões e todas as correntes que trazem vínculo ao mundo espiritual, Pai. Que os prende aos pecados, aos delitos e talvez até às atormentações malignas, Pai. Que a Tua palavra, que é a verdade, os liberte nesta noite. É o que eu peço, Pai, e também é o que eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém, Deus. Amém, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler agora, ele trata de uma experiência que esse homem chamado Jacó, ele teve com Deus. Peniel, ele deixa claro no próprio texto, né? Ele deu o nome daquele lugar de Peniel, em um lugar que eu vi Deus face a face. O próprio Jacó, ele coloca ali no texto, ele diz assim: olha, eu vi Deus, esse lugar vai ser chamado vi Deus face a face. Ele também poderia dizer que este lugar, Peniel, é um lugar de encontro com Deus, um lugar onde ele encontrou a Deus. Agora eu quero nessa noite, tratando da vida desse homem, Jacó, eu quero mostrar a você algumas coisas que me chamam a atenção e eu quero que também chame a tua atenção. Porque Jacó, queridos, ele era um homem crente. Nós não estamos falando de um homem que não era crente, nós não estamos falando de um homem que não conhecia Deus. Nós estamos falando de um homem que conhecia o Deus dos pais dele. Ele cresceu dentro de um lar de cristãos. Jacó é um homem que recebeu uma educação cristã. Jacó também era um homem, queridos, que ele buscava a Deus para tomar as decisões dele. Ele não saía fazendo coisas
pela própria cabeça ou pela emoção, não. Jacó era um homem que ele consultava a Deus antes de tomar as decisões dele. Então eu não estou falando de um leigo, eu não estou falando de um ateu, eu não estou falando de alguém que desprezava Deus. Mas Jacó, ele carregava com ele uma característica muito comum entre nós. E eu diria a você que Jacó era um homem religioso. Diga, religioso. Jacó era um homem religioso. Porque eu sei, queridos, que muitos de nós oramos. Muitos de nós somos temente a Deus. Muitos de nós, quando vamos tomar decisões, buscamos a Deus para tomar as decisões. Mas isso não quer dizer, queridos, que você não seja um religioso, ou isso não faz de você um homem de Deus, um discípulo de Cristo. E talvez era isso que acontecia na vida desse homem, Jacó. E foi necessário esse homem viver uma experiência com Deus. Eu diria que Jacó, ele era um homem que necessitava viver uma experiência com Deus. Ele precisava viver uma experiência com Deus. Ele precisava ter marcas de Deus na vida dele. E meu irmão, escute o que eu quero dizer para você. Sendo você cristão há anos, sendo você cristão há meses, sendo você cristão há dias, ou não sendo você cristão, você precisa ter experiências com Deus, porque são as experiências que você tem com Deus que vão mudar, transformar a sua vida de um religioso para um homem de Deus. São as marcas que Deus vai fazer em você, que vai transformar a sua vida. E é necessário na minha caminhada, na sua caminhada com Deus, adquirirmos marcas, e marcas feitas por Deus. Entende? Jacó, ele conhecia um Deus que era Deus do pai dele. Jacó não conhecia um Deus de ter experiências com ele. E talvez muitos de nós aqui, nós também conhecemos o Deus do pastor, talvez nós conhecemos o Deus do irmão fulano de tal, talvez nós conhecemos o Deus dos nossos pais, porque muitos foram criados dentro de uma igreja cristã. Agora a minha pergunta é: que marcas você tem desse Deus que você conhece? Porque são as marcas que Deus faz em mim e você, que vão me manter e vão te manter no caminho dele. São as experiências que eu carrego com Deus, que vão me manter na jornada com ele quando o dia mal vier. E muitos de nós, queridos, nós conhecemos Deus, mas nós conhecemos Deus de ouvir falar. De ouvir falar. E talvez esse homem, Jacó, era exatamente isso. Ele conhecia o Deus do pai dele, ele sabia que o Deus do pai dele era um Deus diferente, mas ele tinha uma vida que era uma vida que não era muito correta. E eu diria a você que eu resumiria, na verdade, a vida desse homem Jacó em 3 partes. A primeira parte era que ele era um homem conhecido como enganador. Jacó significava enganador. A reputação desse homem era: esse homem é um enganador. Então essa é a primeira fase da vida desse homem. Depois eu diria a você que esse homem, ele foi transformado através de um encontro com Deus, e o nome dele deixou de ser Jacó, enganador, e se tornou Israel. Naquela luta com Deus, ou naquela luta com o anjo de Deus, com o próprio Deus, ali ele deixa claro: o seu nome não será mais Jacó, a partir de agora o seu nome será Israel. E ele diz ainda: Israel, porque você lutou com Deus. E aí então vem uma terceira fase.
Depois desse encontro de Jacó, que se transforma em Israel, vem a terceira fase da vida desse homem. Esse homem, ele se torna um adorador e um profeta. Um adorador e um profeta. Percebe, queridos, que um homem que tinha uma reputação de enganador, ele passa a ter um encontro com Deus, e ele se torna um adorador e um profeta. Você percebe que antes de se encontrar com Deus, ele tinha uma reputação, ele tinha um caráter, ele tinha um senso moral, um senso de justiça, mas ao encontrar com Deus, esse homem ele é totalmente transformado. E eu poderia até te dar um outro exemplo aqui. A Bíblia também trata de um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Esse homem, ele cresceu e foi doutrinado, e ele perseguia os cristãos. Havia nele uma missão e muito clara, mas a Bíblia diz que um dia, esse Saulo de Tarso, ele saiu à procura de cristãos, e no caminho até chegar a esses lugares, ele se encontrou com Jesus e caiu do seu cavalo. Muitos aqui já ouviram essa história, talvez outros não, mas uma luz brilhou, e ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. E aí surge um homem chamado Ananias, que vai até a casa dele, ora por ele, e as escamas caem dos olhos dele, e ele volta a enxergar. Mas aquele Saulo de Tarso, que perseguia cristãos, depois que ele encontra com Jesus e cai do seu cavalo, ele muda de time, irmãos. Ele deixa de ser perseguidor de cristãos para se tornar um cristão e começar a pregar o evangelho como aquele que ele perseguia. Então eu e você precisamos entender que o encontro com Deus, ele gera marcas em nós, e essas marcas que gera são marcas muito profundas e transforma a minha e a sua vida. Então nessa noite eu quero que você entenda, querido. Talvez você esteja me ouvindo e você ainda seja Jacó. Talvez você conheça Deus porque os outros falam desse Deus. Talvez você se assenta numa roda de cristãos e um começa a contar do milagre dele, e o outro do milagre dele, e o outro do milagre dele, e o outro da experiência dele, e você olha e fala assim: e o que é que eu vou contar? Porque eu não tive nenhuma dessas experiências, porque eu não vivi nada dessa forma. Sabe, irmãos, tem algumas coisas que elas mexem comigo. Nós, há pouco tempo atrás, nós estamos, está online, eu acredito que os meninos estão me ouvindo aí. E agora o recado é para os meninos lá de Votorantim, que eu sei que eles estão me ouvindo aí. Presta atenção vocês aí, não fica com a bola cheia que amanhã nós conversamos aí em Votorantim. Então presta atenção vocês aí. Mas há um tempo atrás, chegou o Rafael na igreja, todo arrebentado, chinelo de dedo, tudo estourado, e ele começou a vir na igreja. Passado alguns dias, o Rafael, ele tomou uma posição, e aí ele começou a aparecer no culto com o cabelo cortado, com a barba feita, com uma camisa social. E meu irmão, o Rafael, essa semana passada, mais uma vez, mas por muito pouco, ele ia ser preso novamente, queridos. Ele foi prestar depoimento na justiça, e aí ele mandou uma mensagem: pastor, ora por mim. E aí chegou lá, as chances dele era, ele me mandando mensagem dentro do fórum: pastor, eles vão me grampear. Eu falei: não, vamos orar, calma, você não crê em Deus? Dobre teu joelho aí, vai para o banheiro, vamos orar. Não vai acontecer, você vai sair daí andando normalmente. E aí depois ele mandou uma mensagem: esse é o Rafael,
Esse é o Rafael. Mas o Rafael, queridos, ele teve um encontro com Jesus. E o que eu quero dizer para você? Existe um outro rapaz chamado Ranieri. Agora eu sei o nome dele, Ranieri. E o Rafael, quando ele encontrou Jesus, ele falou assim: eu não quero ficar com Jesus só para mim. Esse Jesus que eu encontrei, cara, eu quero levar para essa rua inteira e eu vou trazer esse bando de gente para dentro da igreja. E ele catou o Ranieri, ele puxou o Ranieri. E aí ele trouxe o Ranieri. E num domingo eu estava pregando na igreja sentado, e o Ranieri sentado ali. E eu comecei a pregar, e eu via que aquele rapaz, ele louvava a Deus, ele glorificava a Deus, ele dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E no final do culto, irmãos, ele veio. Eu nem sabia quem era o Ranieri, agora eu estou sabendo quem é o Ranieri. Aí as informações vão chegando, né? É loucura, irmãos, é loucura. Pula essa parte, pula. Aí ele chegou e falou assim para mim: você ora por mim, pastor? Eu falei: eu oro, cara. Vem cá. Eu dei um abraço nele, ele encostou no meu ombro aqui. Irmãos, pensa numa camisa que ficou molhada de tanto chorar. Chorar. E eu orei por ele. E aí, quinta-feira nós estávamos em Votorantim, e o Ranieri estava lá. E aí, a hora que terminou o culto, ele veio, ele falou para mim: pastor, eu arrumei um emprego, pastor, glória a Deus, estou trabalhando, mas eu quero que você ore por mim de novo. Falei: vem cá, cara. Aí eu encostei a cabeça dele aqui na minha cabeça, na fronte aqui, orei por ele novamente. E aí o Rafael estava falando para mim aqui à tarde, né? Pastor, eu vou hoje à noite lá na casa dele, nós vamos assistir o culto junto lá no link lá, porque eu quero que ele veja essa palavra junto com a gente lá. Nós vamos assistir junto e amanhã nós estamos todos juntos aí na igreja, glória a Deus, aleluia. Falei: é isso aí, cara. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque isso foge do âmbito da religiosidade. Isso é um encontro com Deus que move, que muda, que transforma. Ainda que ele passe por lutas, ainda que ele tenha provações que ele está vivendo, mas há nele uma luz diferente, há nele um brilho diferente, há nele uma postura diferente. E quando eu olho para muitos cristãos, eu não vejo essa luz, meu irmão, eu não vejo esse brilho. E nós precisamos rever isso, e é por isso que eu trouxe essa palavra nessa noite, para que eu e você possamos rever isso. E eu separei aqui 3 pontos que eu quero trabalhar com você nessa noite, e eu quero levar você a refletir comigo nessa noite. O primeiro ponto, queridos, é que Deus, ele pergunta para Jacó qual é o seu nome. Volta comigo lá no versículo 27, Gênesis 32, 27. Olha lá. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Querido, em Peniel, quando eu e você nos encontramos com Deus face a face, a nossa identidade, ela é revelada. Preste bem atenção. Quando aquele anjo, quando Deus pergunta para esse homem: qual é o teu nome? O que ele estava fazendo ali era levando Jacó a olhar para quem ele era de verdade, querido. Porque o nome de uma pessoa, ele revela a identidade dela. Quando eu e você nascemos, os nossos pais nos levam até um cartório, ou levam o nosso nome até o cartório para nos registrar. Ali nós temos uma identidade. Todos aqui têm uma identidade. Quando fala Rogério Ruano para você, você vai falar: pelo amor de Jesus Cristo, é aquela mala, é isso aí. Mas tem uma identidade, não deixa de ter. Então, quando você encontra Deus face a face, a primeira coisa que Deus faz é fazer com que as máscaras que você usa caiam diante dele. E elas precisam cair, meu irmão. Porque eu e você carregamos máscara, eu e você vestimos máscara. Nós nos vestimos com coisas que não somos nós mesmos. Muitos de nós somos personagem. Vivemos uma vida de aparência.
não temos coragem de mostrar quem nós somos, não temos coragem de expor as nossas chagas, as nossas mazelas. Nós vivemos de aparência, muitas vezes precisando de coisas, muitas vezes precisando de ajuda. O exemplo que o William deu aqui foi claro, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Aquela mulher, querido, ela viveu o milagre de Deus. O milagre de Deus foi possível na vida daquela mulher porque ela tinha bons relacionamentos. E quando você tem bons relacionamentos, é só você levantar a mão, porque as pessoas todas vão vir para te ajudar. Agora, quando você se isola, quando você não tem bons relacionamentos, você não vai viver o milagre de Deus, porque quando você levantar as mãos, as pessoas virarão as costas para você. E isso é profundo. Então Deus, Ele quer que você seja uma pessoa que não tenha máscaras. Deus queria que Jacó olhasse para dentro dele. Você é um enganador, você é um mentiroso. Eu quero que você esteja ciente de quem você é, Jacó. É por isso que eu perguntei o seu nome. Eu conheço você, Jacó. Eu conheço a sua reputação. Foi eu quem criei você. Você é meu, Jacó. E as escolhas que você fez te levou até aí. E eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para tratar com você. Mas antes de tratar com você, eu tenho que te lembrar quem você é. Então eu estou te perguntando nessa noite: quem você é? Quem é você? Qual é o teu nome? E sabe, querido, algo muito importante que eu e você precisamos entender: que assim como no mundo natural, no mundo físico, eu e você temos uma identidade, no mundo espiritual, eu e você também temos uma identidade. Você também tem uma identidade no mundo espiritual. Agora presta atenção: a identidade que você tem no mundo espiritual pode ser que não seja a mesma que você tem aqui no mundo físico. E era exatamente o que acontecia com Jacó. Talvez aos olhos das pessoas que ele morava junto, Jacó era um homem de Deus. Mas quando ele encontrou Deus face a face, o que Deus falou para ele? Qual é o teu nome, cara? Fala para mim o teu nome. E eu imagino Jacó olhando para ele e dizendo assim: Senhor, o senhor sabe que eu sou mentiroso, o senhor sabe que eu sou enganador, que eu passo a perna nos outros. Pois é. Só que escuta bem, querido, o que eu vou dizer para você. Enquanto você se preocupa tanto com a sua identidade física e natural e a sua reputação aqui nessa terra, porque as pessoas vão pensar e vão falar de você, você deixa de se preocupar com a sua reputação no mundo espiritual. Só que se a sua reputação, meu irmão, no mundo espiritual, ela for torta, você vai ser alguém arrebentado, destroçado por demônios, por espíritos malignos, porque é isso que o diabo quer, que a sua reputação seja podre. Ele quer que você esconda, ele quer que você oculte, ele quer que você minta, ele quer que você viva de aparência para essa terra aqui, porque enquanto você está enganando as pessoas aqui, a ele você não engana, a ele você não engana. Deus, eu imagino Jesus parado ali e o próprio Satanás chegando na frente dele dizendo assim: ei, Jesus, para um pouquinho aí. Espera aí. Está vendo aquele lá? É filho teu. Foi o Senhor quem criou. E olha o que ele é. Olha o que ele se tornou. Olha o que ele está fazendo. Olha o que o filho seu está fazendo aqui agora. Mandou dar uma garibada no carro para vender para o irmão e estourar na mão do irmão. É filho teu, Jesus. E o irmão compra o carro e depois volta lá e fala assim: ô meu irmão, estourou o motor. Cara, eu não sabia de nada não, cara, eu vendi para você sabendo que deu um tapa para empurrar para frente. Sabe, irmãos, no mundo espiritual, eu e você temos um nome, uma identidade. Jacó, o nome dele era enganador. E qual é o meu e o teu? Qual é o meu e o teu? A condição dele era enganador,
Mas talvez a condição de muitos aqui seja mentiroso, trapaceiro, corrupto. Talvez seja enganador também. Eu não sei. E talvez você possa estar olhando para mim nessa noite e dizendo assim: poxa, pastor, você me chamou aqui para dizer isso para mim, pastor? Você está me chamando de corrupto? Você está me chamando de enganador? Não, eu não estou te chamando de nada disso. Eu não te conheço, querido. Quem te conhece é Deus. A minha pergunta é: o que é que Deus está perguntando para você nessa noite? Qual é o teu nome? Se você tivesse um encontro com Deus nessa noite face a face, qual é o nome que você diria para Ele? Que tipo de nome você daria? Entende, meu irmão? Entende, querido, que nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida. E por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus quer que eu e você possamos reconhecer a nossa condição, querido. É só isso. Deus quer que eu e você possamos olhar para a nossa vida e vermos os erros que nós cometemos e possamos corrigir isso na nossa vida. Eu não sei que tipo de erro você cometeu, eu não sei que tipo de erro você comete até hoje, mas uma coisa eu quero que você entenda: Deus te chamou aqui nessa noite para mostrar para você que o começo de uma transformação na sua vida está em saber, identificar, reconhecer quem você é, espiritualmente falando. Ou eu duvido que se eu perguntasse aqui, quem é o picareta, levanta a mão, alguém ia falar: sou eu, pastor, sou eu, sou o picareta aqui. Para, irmão. Agora se eu falasse assim: quem é o bonzinho aqui? Oh, glória, aleluia, está todo mundo bem, eu sei disso. A minha pergunta é: e no mundo espiritual? E no mundo espiritual? E se hoje eu pegasse na sua mão aqui, aleatoriamente, ó que experiência boa essa daqui. Pastor, seguinte, tem um endemoniado aqui, virado no giraia, quebrando cama, quebrando carro, girando cadeira, está engolindo pessoas. Você pode vir aqui, pastor, dar um jeito nesse endemoniado aqui? Vou, peraí, aguenta aí que eu estou chegando. Vou ligar para 2 irmãos, vamos comigo. Bora. Pastor, ia ser igual aquela passagem da grande ceia, né? Pastor, é que eu comprei uma junta de bois e eu estou indo cuidar da junta de bois. Pastor, é que eu casei agora, pastor. Pastor, que eu não sei o quê. Por quê? Porque no fundo a pessoa sabe quem ela é no mundo espiritual. E a hora que ela chegar de frente com o demônio vai apontar o dedo na cara dela e vai falar assim: quem é você para vir aqui falar comigo? Você é pior do que eu, e você vem querer me expulsar aqui? Meu irmão, eu já vivi isso várias vezes. Eu já levei pessoas comigo que quando eu cheguei na casa, o demônio falou assim, ó: esses daí você pode devolver, cara. Você entra, os outros você pode mandar embora. Porque o seu exército aí, campeão, não dá para mim não. De eu ter que virar e falar: cai fora todo mundo. Fechar a porta e cair para dentro com o demônio. Qual é a sua identidade no mundo espiritual, querido? Qual é a sua autoridade no mundo espiritual? Você tem respeito lá no mundo espiritual? Isso é muito sério, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você precisamos nos arrepender, queridos. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, se nós estamos vivendo uma vida errada, se nós estamos tendo condutas erradas, nós precisamos nos arrepender. E nessa noite o Senhor está perguntando a você: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não existe mentira branca, não existe mentira preta, não existe mentira pequena, não existe mentira grande, não existe passar a perna pequeno nem passar, não existe, irmãos. O servo de Deus, ele é justo, e ele é justo como Deus. Ele é honesto, ele tem o caráter de Cristo, ainda que ele saia perdendo. Qual é o seu nome? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder nessa noite. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é a tua condição espiritual hoje?
Qual é a tua condição espiritual? Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos rever, sim. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, e talvez você vai ouvir isso, e você vai pensar assim: não, mas ele está falando isso para se engrandecer. Eu não estou falando para me engrandecer. Eu não quero falar para me engrandecer, mas eu quero que você entenda que o mundo espiritual trabalha assim. A Rose estava comigo, e tinha mais gente comigo nesse dia. Eu me lembro um dia que eu fui expulsar o demônio de um cara, e o cara estava trancado dentro do portão, dentro do banheiro da casa dele, tentando se matar. E nós chegamos no portão da casa dele, lá fora, na rua. Eu encostei o carro, o demônio começou a gritar lá dentro da casa: eu não acredito que vocês trouxeram ele aqui, ele não podia vir aqui, leva ele embora daqui, e não sei o que lá, eu não aguento, eu não quero. Aí que eu meti o pé no portão, falei: agora o pau vai torar lá dentro, e nós vamos ver o que vai acontecer, querido. Irmão, tinha acabado de ganhar um sapato novo. O demônio deu um soco no vidro, estourou o vidro, o cara sangrou tudo meu sapato, marcou meu sapato. Até hoje eu lembro dessa situação. Eu não sabia se eu dava uns tapas na orelha, se eu orava, se eu expulsava, já não queria mais nada com nada. Sapato novinho, irmão, cheio de sangue, e manchou, nunca mais saiu. Misericórdia. Mas sabe, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Quando você é alguém que tem uma autoridade espiritual, os conceitos no inferno são diferentes ao teu respeito. Satanás, ele pensa, os demônios, eles refletem antes de vir contra você. Agora, quando você é cheio de brecha, querido, você vive sendo atormentado e destruído e envergonhado por eles. Talvez alguns na finança, porque se você não é o dizimista, não é o ofertante na casa do Senhor, existem demônios que atuam nessa área da tua vida, porque você dá liberdade a eles. E talvez você pode dizer para mim assim: pastor, isso é muito profundo mesmo. Mas existem demônios, existem exus, entidades malignas designadas especificamente para atuar na área financeira. E você só para esse maldito se você for um dizimista na casa de Deus. Não é brincadeira não, querido. E eu não estou falando para você ser um dizimista e encher o bolso do pastor de dinheiro. Eu estou falando de coisa muito séria. Assim como tantas outras áreas, que eu diria que são as piores. Pombagira agindo no meio do povo de Deus, para tudo quanto é lado aí, levando o povo de Deus na sensualidade, a pornografia e a tantas outras coisas. E eu e você como cristão não temos autoridade para repreender um lixo desse. E eu nem queria falar sobre isso, porque esse culto não é para isso, não é de libertação, né? O irmãozinho da libertação está lá atrás, lá louquinho para orar. Vamos orar, pastor, vamos orar. Não vai orar, irmão, não vai orar. Glória a Deus. Mas a verdade, queridos, é essa. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome hoje? Jesus está perguntando isso para você. Qual é o teu nome? Uma segunda coisa que eu quero que você entenda, querido, nessa noite eu quero levar você a refletir, é que quando você encontra com Deus, Ele transforma a sua vida. Repita comigo: quando eu encontro com Deus, Ele transforma a minha vida. Então, quando eu encontro com Deus, Ele faz o quê? O que é transformar a minha vida, irmãos? Quem pode me dar um exemplo de transformação de uma vida? Eu dei um exemplo aqui. Paulo matava crente. Quando ele encontrou com Deus, ele virou o quê? Crente. Isso é transformação. Isso é transformação. Então, aí começa-se algo que eu e você precisamos responder também para nós. Será que eu tive já um encontro com Deus na minha vida? Que tipo de transformação Deus causou na minha vida? Que tipo de marca Deus causou na minha vida? Quem eu era? Esses dias atrás eu estava lá em Votorantim dando um exemplo de uma gangue lá no Monte Serrate que roubava a camiseta. E aí eu coloquei o Silvio no meio da gangue. Ai, gente, foi um sarro aquilo, cara. Foi demais. Eu não, porque tinha uns caras lá na igreja. Quando eu cheguei na igreja, os caras roubavam a camisa.
E era um pessoal lá da turma do Silvio. Depois eu falei, não, mas não, o Silvio não estava junto. Aí os irmãos da igreja, fica esperto que o Silvio está aí hoje, com o varal aí, as camisetas aí, ó. Mas não é isso, irmãos. Quando você olha uma pessoa que roubava, que traficava, uma pessoa que fazia parte de coisas absurdas, e de repente ela pega o microfone e começa a pregar a palavra de Jesus. Isso é alguém que teve um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro, queridos. O que talvez eu e você possamos ter tido é alguns fragmentos de Deus, e não um encontro com Ele, porque um encontro com Deus tem que trazer marcas na minha e na sua vida, e não são marcas pequenas não, querido, são marcas grandes, são marcas profundas, marcas profundas. Em um encontro com Deus, você precisa lutar com Deus. Lutar com Deus. Olha o que está lá em Gênesis no versículo 24. Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Meu irmão, esse homem lutou com Deus a noite inteira. Ele não lutou com Deus com palavras somente. Eu imagino o nível de luta que estava ali. Meu irmão, nós temos dificuldades de orar meia hora. Nós temos dificuldade quando a notícia chega para nós, chega uma notícia ruim para você. Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim que chegou a notícia má, chegou a notícia má. Não, querido, é você que tem que se encontrar com Deus, é você que tem que ir até o Senhor e falar para Ele: eu vim aqui buscar minha cura, e hoje eu não saio enquanto ela não chegar. E eu não aceito o Senhor sair desse quarto enquanto nós não resolvemos essa situação aqui. Mas não, queridos, é que eu estou tão cansado, pastor. Ai, minha vida é uma luta. Ai, é tanta dificuldade. A hora que eu vou orar, eu vejo, eu já cochilei, pastor. Isso é alguém que tem um encontro com Deus, querido? Isso é alguém que quer um encontro com Deus? Alguém que quer um encontro com Deus, irmãos, tem atitudes diferentes, tem posturas diferentes. Até hoje eu não encontrei um que chegou para mim aqui e falou para mim: fecha aquela porta lá, pastor, pode vazar, hoje nós vamos rachar o pau aqui dentro até amanhã cedo. Mas você vai ficar aí sozinho? Vou. Eu tenho algo para resolver com Deus, e enquanto eu não resolver, não saio dessa porta para fora. Não tem, meu irmão. Não tem, meu irmão. Não tem, querido. Nós não estamos dispostos a lutar com Deus. Nós não estamos dispostos a agarrar Deus. Nós não estamos dispostos a chamar a atenção de Deus. Nós não estamos dispostos a trazer à existência aquilo que já é nosso por direito, aquilo que Deus já nos deu. Nós não temos coragem de ir no mundo espiritual e pegarmos a nossa promessa e trazermos para a realidade, irmãos. Nós não temos. A palavra foi liberada, a bênção foi dada, mas nós não temos a atitude de entrarmos lá, pegarmos e trazermos para o mundo natural, porque isso dá trabalho, pastor. Ficar orando 2, 3 noites, ficar orando de madrugada, ficar jejuando, isso dá trabalho, pastor. Eu sei, meu querido. Então eu digo para você, talvez você nunca teve um encontro com Deus. E talvez você possa olhar do seu lugar e dizer assim para mim: quem é você para dizer que eu nunca tive um encontro com Deus? Eu não sou ninguém, querido. Mas uma coisa eu digo para você: se você não é um homem, uma mulher, que teve uma mudança radical na sua vida, certamente você não teve um encontro com Deus. Porque quem tem encontro com Deus, a vida dele é mudada radicalmente. Radicalmente. Nós tivemos um caso que nós conhecemos também. Eu tive o prazer de conhecer esse rapaz. Esse rapaz, antes de entregar a vida dele para Jesus, ele tinha uma vida promíscua de um jovem. E aí num determinado momento ele estava dentro de um bar, e numa briga dentro de um bar ele deu uma facada num cara, e ele matou esse cara.
E ele vem embora para o estado de São Paulo, foragido de onde ele morava. E esse cara entregou a vida dele para Jesus, irmãos. Ele entregou a vida dele para Jesus e ele começou a caminhar com Jesus. E Jesus foi tão bom com ele, queridos, que Jesus deu uma casa para ele. E esse rapaz, ele construiu uma bela casa na frente e construiu 3 comodinhos no fundo, uma edícula no fundo. Ele tinha uma esposa e 2 filhas. E depois que ele terminou a casa da frente, ele explicou para a esposa, ele falou: chegou a minha hora de resolver a minha questão com a justiça. Então a casa da frente você vai alugar, e você vai, com o dinheiro do aluguel da casa da frente, você vai cuidar das 2 meninas e você vai morar na edícula do fundo. Eu estou indo para a cadeia e eu vou pagar a minha conta com a justiça. Eu vou ser preso, eu vou me entregar e eu quero resolver essa questão. E ele foi, queridos, e ele ficou 2 anos e meio preso. E nesses 2 anos e meio, a família dele viveu com o dinheiro do aluguel que ele recebia da casa da frente. Por que ele fez isso, querido? A polícia não estava procurando ele, meu irmão. Ele não era foragido, ele era foragido, mas ele não estava sendo perseguido por nada. Mas alguém que tem um encontro com Deus, querido, Deus muda, Deus transforma. Deus quer mudar o nome dele. Você era alguém que matou uma pessoa, mas agora eu quero mudar o seu nome para um filho, para uma filha. Eu quero que o seu nome seja Israel. Eu quero que você pregue o meu evangelho. Eu quero que você pregue a minha palavra. E ele voltou, queridos, da prisão, e ele continua fazendo a obra de Deus da mesma forma. Isso é alguém que se encontrou com o Senhor. Quantos de nós faríamos isso? Se agarrar em Deus é dizer: eu não deixo o Senhor ir embora, sem antes o Senhor não, se o Senhor não me abençoar. O Senhor não sai daqui, o Senhor não sai daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é lutar com Deus. Eu não saio desse quarto, eu não paro de orar. Tem pessoas querendo milagres na vida dela, e você pergunta para ela: e como é que você está orando? Eu estou orando 5 minutos do dia. E você crê em milagre? Continua orando 5 minutos por dia e esperando. Talvez daqui uns, 30 anos, 40 anos, pode ser que aconteça, não sei. Ou talvez nem aconteça. Meu irmão, alguém que precisa de um milagre deveria estar 24 horas de joelho no chão, clamando diante do Senhor, chamando a atenção de Deus, brigando com Deus. Brigando com Deus. Não sentado na frente da televisão, assistindo televisão. Não maratonando no Netflix. E talvez outros podem olhar para mim e falar assim: mas eu estava assistindo The Chosen. Não vou nem continuar, né? Irmãos, nós temos dificuldade de ficar meia hora na presença de Deus, queridos. Nós temos dificuldades de ler a Bíblia. Nós temos dificuldades de jejuar. Armas que Deus nos deu para guerrearmos contra as hostes malignas, para guerrearmos contra o inferno. Nós temos dificuldades. Como é que nós vamos ter mudança na nossa vida? Olha o que Tiago 4:8 diz, queridos. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o que Tiago está dizendo aqui, queridos. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então, queridos, se eu quero algo na minha vida, eu preciso me aproximar de Deus. Não pense você que Deus vai se aproximar de você. Ainda que Ele te ame, não é assim que funciona. Quem quer é você. É você que precisa fazer algo diferente. É você que precisa depender de Deus. Então nós temos que ter atitudes diferentes. Se nós queremos chamar a atenção de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus. Mas se aproximar de verdade, queridos.
Não depende de Deus, depende de nós. A mudança na sua vida não está em Deus, está em você, na sua atitude. Porque o sim de Deus você já tem, irmão. Você já tem, querido. O problema é que você quer o sim de Deus sem fazer nada. Deus, a casa, pum, caiu, pronto, beleza. Você quer o gênio da lâmpada, lembra do gênio da lâmpada? Você dá uma esfregadinha na lâmpada, ele sai, aí ele fala, você tem direito a 3 desejos, isso. Agora eu quero muito dinheiro, aí dinheiro para você. É isso que eu e você queremos, querido. Deus não é o gênio da lâmpada não, meu irmão. O gênio da lâmpada é um fracote. Deus é o Deus das causas impossíveis e do sobrenatural. Mas se você quer ver as coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, a sua atitude tem que mudar, a sua postura tem que mudar. Deus está dizendo, você quer algo de mim? Então se aproxime de mim, e eu me aproximo de você. Não é o contrário, eu me aproximo de você e você se aproxima de mim. Não, querido, não. É quando eu me aproximo de Deus, aí Ele vai se aproximar de mim. Então isso, querido, tem que acontecer na minha vida. Isso é necessário acontecer na minha vida. Eu preciso determinar isso na minha vida. Eu preciso ter vontade de buscá-lo. Eu preciso ter foco de buscar a Deus, objetivo de buscar a Deus. Aí eu volto e pergunto para você novamente. Deus transformou a sua vida, querido? Deus transformou a sua vida? Sabe, uma coisa, antes de eu entrar no último tópico aqui, uma coisa, ela é muito interessante, irmãos. E eu quis relatar para você o exemplo do Rafael, e talvez do Ranieri, talvez de alguns outros casos que nós estamos tendo lá em Votorantim. E sabe, irmãos, não pensa você, eu até estranhei, para ser sincero, na quarta-feira, na quinta-feira eu fiquei sentado, quem pregou foi o William, mas no final eu fui subir para dar recados. E aí a hora que eu subi no púlpito para dar recado, tinha um casal padrão na igreja, tinha um casal lá, né? Eu assustei, eu falei, Senhor, né? É um casal padrão, é uma esposa, um marido, né? Quando eu falo um casal padrão, é mais ou menos o normal dentro dos padrões, né? Porque normalmente, quem é você? Então esse aqui é o cara que comanda o tráfico do bairro. E aquele ali é o que comanda o tráfico do outro bairro. E esse aqui? Não, aquela ali era prostituta. E esse aqui é o que matou 18, professor. Mas está vindo aí servir ao Senhor. Então quando você olha e fala assim, Deus, chegou um casal diferente aqui, pai. Ô glória, né? Deus é bom. E o Rafael fala para mim, ele fala assim, pastor, eu vou trazer, mas fica ligado, porque é só dessa turma aí. Eu falo, manda, meu irmão, traz lá, porque é o pessoal que ele anda, quem ele conhecia, né? Mas o que eu quero dizer para você com isso, querido? É que talvez muitos de nós aqui, lá atrás, já teve um encontro com Deus, e já teve marcas que Deus fez na vida dele, na sua vida, na vida desse homem, dessa mulher. Mas infelizmente algo muito terrível aconteceu comigo e com você. E o nome disso chama-se religião. Ela entrou na minha e na sua vida. E esse veneno, quando ele entra na minha e na sua vida, ele entra com um propósito: fazer com que eu e você nos tornemos paralíticos espirituais. É isso que a religião faz. Nos forma paralíticos espirituais. O que é um paralítico, meu irmão? Um paralítico é alguém que não consegue andar, não consegue sair do lugar. Ele está parado, estagnado, ele não consegue se levantar e se mover. E infelizmente é isso que a religião faz com as pessoas. Muitos de nós estamos paralisados. Sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos.
sabemos que deveríamos chamar pessoas, sabemos que deveríamos pregar o Evangelho, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: dá muito trabalho, pastor, e eu estou cansado, e eu não vou ficar gastando o meu domingo para ficar indo atrás de gente de usa droga, desses perdidos, desviados do capeta. Eu quero ficar na minha casa descansando. Pois é. Pois é. Mas já no passado, queridos, eu sei de pessoas que tiveram experiências profundas com Deus, e quando você falava o nome Jesus para ela, dentro dela queimava esse Jesus. O que aconteceu com você, meu irmão? Foi o pecado? Foi as escolhas? O que você fez da tua vida? O que você fez do chamado? O que você fez da experiência que você já teve com Ele um dia? Porque eu tenho certeza, querido, se você está aqui, em algum momento Ele queimou aí dentro de você. Eu não posso acreditar que pessoas que tiveram essas experiências, esses encontros com Deus, eles deixaram Deus de lado e seguiram a sua vida sem esse Deus, dessas experiências. Meu irmão, escute. A minha vida, ela se resume a uma coisa: Evangelho, querido. Ganhar almas para Cristo. Depois da marca que Jesus fez em mim naquela chácara em Jarinu, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais. E talvez você esteja precisando novamente desses encontros. Talvez você esteja precisando tomar uma posição, não sei, se afastar das pessoas, se enfiar dentro de um quarto e dizer: só saio daqui a hora que eu encontrar Deus face a face. Mas alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Mas infelizmente, no mundo em que nós vivemos hoje, é mais fácil eu me matar, porque eu acabo com esse sofrimento, pastor. Ou não é a realidade do mundo hoje? Me matar, eu vou tirar minha vida, porque aí eu acabo com esse sofrimento. Não, meu querido, você não tem que se matar. Você tem que se levantar, ir na direção de Deus e chamar Deus para pancadaria e falar assim: escuta aqui, Deus, eu entrei aqui dentro hoje, e eu não entrei aqui dentro como eu entrei todas as outras vezes, não. E eu já vou começando a falar para o Senhor o meu nome, e o meu nome é esse, é isso, é isso, é isso, é isso, e é isso também. Eu sou tudo isso, Deus, e é por isso que a minha vida está uma desgraça. Eu sou tudo isso, Deus, eu fiz tudo isso, eu sou assim, Deus, eu pratico dessa forma, eu faço dessa forma, o meu coração é desse jeito. É isso que Deus espera de mim e de você, meu irmão. É isso que Deus espera de mim e de você: reconhecer quem nós somos e darmos nome aos nossos pecados diante do Senhor e dizer: Deus, é isso aqui, ó, é esse lixo que eu sou. Muitos acham eu uma beleza, mas o Senhor sabe quem eu sou. Chega, hoje eu vim aqui para falar para o Senhor quem eu sou, e nunca mais eu quero na minha vida isso que eu estou vivendo. Porque se você não fizer, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, o inimigo da tua alma, ele faz questão de fazer por você. Fique tranquilo, porque na hora certa ele vem e ele desce o pé e joga tudo para a luz, para que seja pior ainda para você. É isso que Satanás faz. Satanás, ele deixa você se enrolar, se embaraçar inteiro, para que o escândalo teu seja pior ainda. Então por que você está esperando? Último ponto: um encontro com Deus te dará uma experiência pessoal com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, queridos, nós somos desconjuntados. Olha o que o versículo 25 de Gênesis 32 diz:
Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, olha isso, irmãos. Quando o homem viu que não poderia dominar, pensa num negócio violento aí. O cara estava brigando de uma forma, querido, que não ia dar. O cara não ia soltar. Ele falou: não, eu vou ter que quebrar esse peão no meio, senão ele não deixa ir embora. Olha lá, não poderia dominá-lo. Então ele tocou na articulação de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Querido, escute, quando nós somos desconjuntados por Deus, nós certamente sentiremos. Você imagina a hora que ele foi tocado na coxa e foi desconjuntado, a dor que esse homem sentiu. Toda vez que você for desconjuntado por Deus, adivinha o que vai acontecer com você? Diga dor. Dor. Porque todas as pessoas que se encontram com Deus, elas sentem dor. Quando Deus briga, quando Deus luta, quando Deus desconjunta uma pessoa, é necessário sentir dor. A dor faz parte do processo de um encontro com Deus. A dor faz parte, queridos. Eu sei que dói, mas é necessário para que você cresça, é necessário para que você amadureça. Muitas vezes é assim que funciona. Que tipo de marcas você carrega? E eu estava pensando sobre isso, sabe, irmãos? Ontem eu passei um dia difícil. Pela manhã no velório, depois do almoço no velório. Eu fui num velório e encontrei o irmão com outro velório. Oh, glória a Deus. E você fica ali, queridos. E você fica analisando tudo, você fica de longe, só observando todas as coisas. E ali, olhando ali, para aquele rapaz que tinha perdido a mãe dele, eu voltei a lembrar-me do meu Peniel. E eu me lembro claramente, queridos, que eu estava ali no hospital, e aí o pessoal disse assim, ó, a sua mãe vai ser transferida, e não sei o que lá. Aquilo ali para mim, irmãos, eu já saí de perto, eu falei, eu não quero ouvir isso. Eu desci, aonde hoje você vê que tem um lugar lá que chama Radiência, alguma coisa assim. Ali era um monte de mato, eu desci naquele lugar, eu entrei no meio daquelas pedras, e eu comecei a gritar com Deus, e eu falei, Deus, o Senhor não vai tirar minha mãe de mim, o Senhor não vai levar minha mãe, o Senhor não leva, Deus, eu estou dizendo, não leva. E ali, irmãos, se qualquer um passasse ali ia falar, esse cara é um louco. Não, o Senhor não leva ela. E nós voltamos para casa, e eu disse para Rose, essa noite nós vamos orar a noite inteira, e nós vamos jejuar, e nós vamos se pôr de pé. Às 4 horas da manhã, Deus disse para mim, eu vou recolher. E eu disse, não, eu vou recolher. O Senhor não vai recolher, eu vou. Então nós vamos ver. E eu continuei, irmãos. E amanheceu, e nós fomos para Jundiaí. E eu me lembro que eu estava sentado num banquinho da praça, no centro da cidade, ali perto do Hospital São Vicente. E naquela época o Márcio Escapim, e nós tínhamos muito contato, que ele trabalhava conosco na empresa. Ele ligou para mim, ele tocou meu celular, ele falou para mim, onde você está? Eu falei, eu estou aqui em Jundiaí. Ele falou para mim, eu estou indo agora aí. Eu falei, não, você não precisa vir não, cara. Não perde seu tempo não. Ele falou, não, eu preciso ir aí, cara. Eu falei, não perde o seu tempo. Eu estou indo. Ele chegou, ele estacionou o carro, ele desceu, ele falou, cara, vamos agora na padaria. Ele falou, eu sei que você está jejuando, eu sei que você está orando, mas você tem que comer, velho. Hoje você vai tomar uma porrada que você nunca tomou na sua vida. Eu falei para ele, se você veio aqui falar algo para mim, não precisa perder o seu tempo. Ele falou, Rogério, você sabe, Deus já falou com você, e Ele falou comigo, cara, Ele vai recolher sua mãe. Segura, se prepara, porque Ele vai recolher. Irmãos, essa marca, ela está aqui, e ela nunca vai sair. Mas essa marca, a perda da minha mãe, ela me transformou em um outro ser humano, querido. Ela me transformou em um outro ser humano. Eu passei a ver a vida, eu passei a ver as pessoas
eu passei a ver Deus de uma outra forma que eu nunca havia visto antes. E eu quero que você entenda, irmãos, que às vezes essas marcas, elas vão doer, mas elas vão mexer com o seu caráter, elas vão mexer com muitas coisas dentro de você, e quem perdeu sabe do que eu estou falando. Não importa a idade, não importa nada, irmãos, só quem perdeu sabe do que nós estamos falando. São marcas que às vezes, e eu dizia, uma semana antes eu orei por uma mulher, e uma mulher foi curada de um câncer. Como o Senhor pode levar minha mãe? Como o Senhor pode curar uma mulher que eu orei e eu nem conhecia? E eu orei pela minha mãe, o Senhor não curou minha mãe, Deus. O Senhor quer desgraçar minha vida, o Senhor quer acabar com a minha vida. O Senhor me chamou para me humilhar, o Senhor me chamou para acabar comigo, é isso. E nós na pior fase da nossa vida, sem dinheiro, sem nada, irmãos, uma vida destruída, aonde eu não sabia nem onde pisar, e por cima, olhando meu pai, indo cada vez mais para a depressão, desistindo de viver. E eu olho para isso tudo hoje, e eu vejo um Deus formando em mim um caráter. Era como se Deus falasse assim para mim: filho, você vai precisar viver de ofertas, e com esse orgulho que você tem, você não vai aguentar. Então eu vou tratar com você, filho, porque você vai ser como Elias. Eu vou mandar os corvos e eles vão vir, e eles vão trazer para você. E se tiver dentro do seu coração orgulho, você não aguenta, filho. Para isso eu vou ter que tratar com você, e eu vou ter que tratar duro. Irmãos, são marcas que eu carrego comigo, que eu nunca vou esquecer. Mas eu quero dizer para você, querido, que eu e você precisamos dessas marcas na nossa vida. Não fuja. Você se encontrou com Deus. Olha o que Eclesiastes 7:3 diz. Eclesiastes 7:3. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste, ele melhora o coração. Sabe, enquanto eu estava ali no velório ontem, eu olhava pessoas, umas dizendo a outras: rapaz, a gente precisa dar valor na vida, né? Sabe, irmãos, tem umas coisas que acontecem dentro do velório que eu não entendo. Irmãos, a minha vontade ali era falar assim: você dá um minuto para mim aqui, para eu falar só um minuto aqui. Nem conhecia o povo direito, mas dá um minuto para eu falar. Minha vontade era falar assim: viu, por que vocês só dão flor para quem morre? Por que vocês só falam bem de quem está morto? O cara não vai ouvir, o cara também não vai receber a flor. Por que ninguém dá flor quando está vivo? Por que ninguém fala bem quando está vivo? Por que ninguém diz que ama? Por que diz que abraça enquanto está vivo? Só depois que morre. Aí o cara está no caixão: ai, ele era uma boa pessoa. E flor, e tome flor. Você nem consegue ficar dentro do lugar de tanta flor. Na vida o cara nunca ganhou nem um picão, quanto mais uma flor. Mas ali, sabe, irmãos, pare, escute o que eu estou dizendo. Quantas marcas você carrega em você? Marcas profundas, marcas que te desconjuntaram, que até hoje, a hora que você põe a mão, você fala: aqui foi Deus, cara. Essa porrada foi Deus. Eu não me esqueço desse encontro que eu tive com Ele. Nós precisamos carregar conosco marcas de lutas que nós tivemos com Deus. Jacó carregava com ele uma marca de uma grande luta que ele teve com Deus. Quais são as marcas que você carrega hoje? Deitado no sofá da sua casa, esperando a sua vida passar, sentado no sofá da tua casa, assistindo televisão, deitado na sua cama. Eu não sei se você vai conseguir viver essas experiências com Deus. Eu não sei. Mas uma coisa eu digo a você, querido: se você quer viver experiências e ter marcas de Deus na sua vida, comece a fazer coisas diferentes. Eu achei lindo, sabe, irmãos? Eu não sei se eles estão assistindo aí
Mas amanhã eu vou retroceder todo esse negócio de Votorantim. É por isso que é ruim filmar, né? Eu quero levantar 2 casais de diácono lá em Votorantim. E quando você vai convidar pessoas para trabalhar na obra de Deus, imagina como que você tem que fazer. Você tem que ir até lá no Rio de Janeiro. Aí você volta para você começar a dizer para o irmão, se porventura, por acaso, se ele tiver um momento, uma disponibilidade, ele podia ajudar na obra de Deus. A hora que eu comecei a pegar o carro sentido Rio de Janeiro, o irmão já falou assim: pode parar, pastor, já tem meu sim, meu amém, nem sei o que é, estou dentro. O irmão Aguinaldo, mesma coisa: pastor, é só falar, nós estamos aqui, pastor, é só falar, não dá volta, nem me fala, nós confiamos no Senhor, só dá a direção, só mostra o caminho, nós estamos nessa. E às vezes, irmãos, nós temos 20, 10, 15, 5 anos de convertido, e nós continuamos sentados nos nossos bancos, esperando a vida passar. E talvez um dia você vai estar como eu estive sexta-feira num velório, pensando assim: está indo para o inferno, porque eu não me levantei para falar de Jesus para ele. Eu podia ter me levantado, e eu podia ter falado, mas eu me calei. Irmão, pare, se levante, saia, se mova, querido, busque ter experiências com Deus. Todos nós queremos evolução na nossa vida, todos nós queremos evoluções em todas as áreas, mas esta evolução, ela não depende das pessoas à nossa volta, e esse é o maior erro que eu e você cometemos. O maior erro que eu e você cometemos é colocar a culpa nas pessoas que estão à nossa volta, o porquê que nós não estamos vivendo o melhor de Deus para nós. Não é culpa da minha esposa se eu não estou vivendo o melhor de Deus, a culpa é minha, meu irmão. Mas nós culpamos a igreja, nós culpamos o irmão, nós culpamos o pastor, nós culpamos a esposa, os filhos, a empresa e tantas outras coisas. Pare de colocar a culpa nos outros, queridos. É você que precisa ter uma evolução, é você que precisa tomar uma posição, é você que tem que querer viver essas experiências com Deus e não os outros. É uma decisão minha, ela tem que partir de mim, queridos. Por que eu não evoluí? Porque a minha esposa não evolui. Se a minha esposa evoluir, eu evoluo. Por que você não evoluiu? Porque o meu pai. Não, querido. Nessa noite eu estou dizendo para você que Deus está perguntando para você: qual é o seu nome? Não é o nome da sua mulher, não é o nome do seu marido, não é o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, é o seu nome. Você é o Jacó aqui hoje. É com você que Deus está falando. Até quando você vai se esconder atrás de pessoas? Até quando você vai colocar a culpa nas pessoas? Até quando você não vai assumir o controle da sua vida e ter uma posição com relação à sua vida? Até quando, querido? Até quando você vai ser conhecido como um enganador, um mentiroso no mundo espiritual? Até quando você vai fugir de orar por pessoas? Até quando você vai fugir de fazer o que Deus tem para você? Até quando, meu irmão? Até quando, querido? Talvez, queridos, você esteja há 20 anos na igreja e você não tem uma marca de Deus na sua vida ainda. E eu queria que você fechasse os teus olhos e abaixasse a tua cabeça agora. Eu queria que essa base de fundo aumentasse um pouquinho. Meu irmão, olhe para dentro de você.
Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te perguntar nessa noite: quantos anos você tem de convertido? E quais são as marcas que você tem de Deus na sua vida? Quais foram as lutas que você teve com Deus na sua vida? Talvez você esteja aqui nessa noite pela primeira vez, e eu quero dizer a você que está aqui pela primeira vez: você também precisa de lutas e marcas com Deus, de Deus na sua vida. E você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele está chamando você para uma luta, para um embate. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, e nessa noite Ele quer mudar o seu nome, Ele quer mudar a sua história, Ele quer começar a construir uma nova história. E aqui não há tempo de igreja, aqui não há tempo de conversão. Se você nessa noite tomar uma decisão aí dentro do teu coração, a sua vida começa a mudar a partir daqui. É uma decisão. O que precisa ser mudado, isso só acontecerá de verdade se você decidir lutar com Deus. Se você decidir lutar com Deus, não é lutar com o irmão, não é lutar com a irmã, é lutar com Deus. Pare de fugir, pare de correr, enfrente os teus problemas, enfrente as tuas lutas, reconheça que precisa ser mudado e mude. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente, meu irmão. Renove a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Mude, meu irmão. Escute o que eu estou te dizendo. Ainda que pessoas não saibam, Deus sabe, e o inimigo também sabe. E uma hora ou outra, certamente Ele fará, Ele destruirá a sua vida, se você hoje não decidir tomar uma mudança nela. Mas Ele também deu a mim e a você o livre-arbítrio, e o direito de escolha é meu e seu. Deus não nos obriga, mas Ele nos convida. E nessa noite o convite é para mim e para você. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Você quer mudanças? Então me responda: qual é o teu nome? Você quer transformações na sua vida? Então me responda: qual é o teu nome? Reconheça quem você é. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que a Tua palavra possa alcançar os que estão aqui e também aqueles que estão em casa, nesse momento nos ouvindo, Senhor. Senhor, fala ao coração desse homem, fala ao coração desta mulher, Deus. Ah, meu Pai, eu oro para que esse homem, para que essa mulher tenha uma atitude, Deus, que eles saiam dessa paralisia espiritual na qual eles estão vivendo, Deus. Senhor, nesta noite eu oro para que cadeias sejam quebradas, Deus. Meu Deus, músculos espirituais que estão atrofiados, que eles voltem nessa noite a trabalhar em nome de Jesus, Pai. Escamas, Pai, que estavam nos olhos nesta noite, assim como Ananias orou por Saulo, eu oro nesta noite para que as escamas caiam dos olhos, em nome de Jesus, Pai, e homens e mulheres enxergarão a verdade, e a verdade os libertará, Deus. Espírito Santo de Deus,
Eu sei que o Senhor está falando em corações, e eu peço ao Senhor que confronte. Eu peço, Espírito Santo, que confronte corações nesta noite, confronte vidas nesta noite, homens e mulheres nesta noite, para tirá-los deste lugar, Senhor, para que eles possam experimentar o bom, o perfeito e o agradável que o Senhor tem para eles, Pai. Senhor, que nesta noite cada filho e cada filha teu tenha coragem de responder ao Senhor essa pergunta: qual é o teu nome? Que nós possamos escancarar ao Senhor nesta noite a nossa vida, reconhecendo quem nós somos, porque se você fizer isso, querido, assim como Ele fez com Jacó, Ele fará com você. Jacó, depois desta luta com Deus, o nome dele se tornou Israel, e a história desse homem foi completamente transformada. E assim esse Deus nesta noite quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele quer mudar o meu nome e o teu nome, e Ele quer fazer com que a minha história e a sua história seja completamente transformada. Basta uma decisão sua. Até aqui, Senhor, eu posso ir, Pai, mas daqui em diante eu entrego nas mãos do Senhor, e eu peço a Ti, Deus, que o Senhor visite os lares daqueles que estão me ouvindo, Senhor. Pai, se a Val estiver me ouvindo nessa noite, que o Teu Espírito Santo console e conforte o coração dela, aonde ela estiver, Senhor. Abraça, meu Deus, a Tua filha nesta noite, conforta a Tua filha nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Deus, que a Tua palavra encontre morada em cada coração aqui, Deus, e traga mudança e transformação. É o que eu peço, Deus, e também é o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.